Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do fluxo de caixa na prática, né? Aqui eu trago para vocês uma representação simplificada do que é o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, na verdade, ele é um instrumento que todo empreendedor deveria utilizar já quando a empresa nasce. Ele serve para que a gente possa fazer um controle das nossas contas e ele é uma ferramenta crucial para que a gente possa ter ele na nossa gestão financeira como principal instrumento. Nele são registradas todas as movimentações financeiras de um determinado período. Este período a gente sugere que ele seja diário, né? Ou seja, todos os dias a gente registre tudo que entra e tudo que sai da conta da empresa e que também que ele vai para que a gente possa fazer a apuração do saldo inicial, que no caso do fluxo de caixa diário seria o saldo final do dia anterior, as entradas do período e as saídas. E que também ele possa, com isso, apurar o saldo final do período. Como eu disse, aqui é uma representação bem simplificada. E o que você deve ter em mente é que é através do fluxo de caixa que você vai conseguir conferir o extrato do seu saldo bancário. Então, o ideal é que assim que o seu CNPJ estiver constituído, que assim que a sua empresa estiver preparada, você abra uma conta corrente no banco da sua preferência, uma conta pessoa jurídica, e nessa conta você registre todas as movimentações de entrada e saída de dinheiro que são decorrentes da sua empresa. E que a todo final de dia, né, ou seja, no dia anterior, no próximo dia, você confira se o saldo desse extrato bate com os registros que você fez na ferramenta que você escolher. O fluxo de caixa é uma ferramenta essencial para a gestão. Ele serve para organizar e controlar as finanças, ele ajuda a garantir que a sua empresa vai ficar saudável, ele também serve para controlar o desequilíbrio financeiro, é utilizado para análises de investimento e expansão, análises de financiamento, se você decide fazer um financiamento para ampliar a sua empresa, ou um financiamento de um veículo ou de um imóvel, é através do fluxo de caixa que você vai conseguir verificar se você tem condições de pagar aquela parcela. Também serve como controle e planejamento do endividamento, lembrando sempre que nem todas as vezes o endividamento ele vai ser um problema. O endividamento de forma saudável, controlado, ele pode ser até bom porque a sua empresa pode alavancar com o capital de outros, seja ele banco, fornecedores, o próprio governo, né? Então, o endividamento também pode ser bom e pode ser planejado. Possibilidades de acordos ou negociações para que você veja se há condição de pagar ou não. Previsão de escassez de recurso, olha, lá em dezembro vai faltar dinheiro para o 10º dos meus funcionários. O ideal é que quanto antes você tivesse informação de falta ou de sobra de dinheiro, melhor para a sua gestão, porque assim você vai poder antever situações que poderão ser prejudiciais à saúde financeira da sua empresa. É através dele que a gente gerencia o ciclo financeiro, ou seja, os nossos prazos, se você consegue dar mais prazo para o seu cliente, parcelar em mais vezes as suas vendas, ou se você consegue comprar à vista e optar por ter um desconto, ou não, você precisa que o seu fornecedor te financie. Ele também apoia a redução dos custos, ele ajuda a controlar o custo financeiro e também, através de um bom controle de fluxo de caixa, você consegue evitar que haja roubo ou perdas financeiras em relação à sua empresa. Tem alguns aspectos que é fundamental, principalmente se você é um empreendedor, né, inicial. Um deles é que a pessoa física e a pessoa jurídica não podem estar misturadas, né? Então, você deve ter cuidado com isso no seu fluxo de caixa. Como eu disse no início, você deve abrir uma conta pessoa jurídica no banco da sua preferência. E nessa conta pessoa jurídica, você vai organizar toda a movimentação financeira da sua empresa em separado da sua conta de pessoa física. Tem várias ferramentas que podem ser utilizadas para a organização do fluxo de caixa. Alguns preferem aplicativos, por exemplo, como Conta Azul ou Zero Paper, né? Aplicativos que têm um valor baixo de aquisição e que podem aí trazer eficiência para o processo de controle dos dados. Também uma das ferramentas mais utilizadas é o próprio Excel. Eu vou mostrar um exemplo mais ali na frente que você pode usar para fazer essa movimentação.
É importante salientar que todas as entradas e as saídas do seu fluxo de caixa devem ter uma documentação suporte e os dados devem estar organizados. Por exemplo, se você tem um pagamento para um fornecedor, o ideal é que você tenha o boleto ou que ele entre pelo seu DDA, mas que você tenha uma nota fiscal que comprove aquela compra, né? Para que você saiba, caso você tenha dúvida, o que você comprou. Lá no seu fluxo de caixa vai estar pagamento de R$1.000 para o fornecedor, vamos supor que você seja um restaurante, para o fornecedor de carnes. Na nota fiscal vai estar detalhado se é peixe, se é frango, se é carne bovina, se é carne suína, que tipo de carne você comprou. Por exemplo, as notas de atacado. Então, para que você tenha essa documentação que dê esse suporte, no caso de você ter uma dúvida, você deve trabalhar de forma organizada o seu fluxo. É necessário que seja feito o controle todos os dias. Isso é como escovar os dentes. Com a prática, a gente se acostuma e não vive mais sem. Com o tempo, à medida em que a empresa vai crescendo, ela pode ter uma pessoa para cuidar desse financeiro, que é normalmente um dos primeiros cargos aí que o empreendedor contrata assim que ele cresce um pouquinho, para que esse financeiro possa fazer o controle diário do seu caixa. No início, às vezes só faz o controle e o gestor que faz as análises, mas com o tempo esse financeiro pode assumir também o processo de análise, de negociação, de traçar estratégias e dar informações que vão ajudar a empresa. É necessário que haja um fechamento mensal e conferências, como eu disse, com o saldo do extrato, né, diários, para que você possa fazer um levantamento e entender o que aconteceu com o seu dinheiro naquele período, né? E também deve haver uma espécie de auditoria e revisão do fluxo. Aqui eu trago um a mais, vamos dizer assim, que é uma coisa que a gente opera muito nas nossas consultorias de hoje. É a visão de que o fluxo de caixa tem que ter duas divisões principais, tá? Eu não posso trabalhar só com essa visão de saldo inicial, saldo final do período, saídas e saldo final. Eu vou trabalhar nesse formato simplificado, porém eu vou ter uma divisão entre caixa operacional e não operacional. Por quê? Uma vez que eu meço o caixa operacional em separado do não operacional dentro do meu fluxo, eu tenho a possibilidade de entender quanto a operação fim da minha empresa está gerando de caixa, né? E eu também tenho a possibilidade de entender o meu fluxo de financiamento e de investimento, ou seja, os fluxos de caixa não operacionais. Com essa divisão ali entre operacional e não operacional, fica mais claro a hora que você for definir a estratégia se o problema está no seu negócio fim ou se você tem um problema relacionado à expansão da sua empresa, uma dívida contraída no passado e tudo mais. Quando o problema é na operação, a gente vai ter ações para melhorar a operação. Quando o problema é no não operacional, a gente vai trabalhar com ações para redução do endividamento, para redução do tamanho da parcela, enfim. Tá? Por que é importante a gente gerenciar isso separado? Porque, na verdade, a gente vai ter, assim, indicadores que vão nos ajudar, como eu falei. As entradas e saídas decorrentes do endividamento passam a ter um controle melhor à medida em que você separa elas. O mesmo é do investimento e também você consegue ter uma visão clara da movimentação dos sócios. Lá no fluxo de caixa operacional vai estar o prolabore, que é o salário que o sócio recebe, né, para sua atividade operacional. Então, isso é custo da operação da empresa. Porém, no fluxo de caixa não operacional vão estar outras retiradas dos sócios, que são decorrentes de lucro ou retiradas que ele faz como empréstimo que não são operacionais. Assim fica mais fácil de medir o lucro, uma vez que o sócio também é custo da empresa, né? É necessário, a estrutura final do fluxo fica mais clara e objetiva e também os fechamentos em conferência. Olhem só, aqui eu tenho um exemplo de fluxo de caixa, onde eu tenho as entradas operacionais, ó, que aqui vão totalizar a entrada mensal. Ele tem colunas que são meses e aqui dentro eu tenho os desembolsos variáveis, impostos, comissões, fretes e compras. Os gastos com o pessoal que estão logo abaixo e os demais dos custos fixos. Aqui ele está fechado, mas eu poderia ter aberto aqui no custo fixo, aluguel, energia, enfim, tudo isso. E eu tenho embaixo o fluxo de caixa não operacional e aqui eu tenho um check de conferência com saldo do extrato. Estou dando aqui uma pincelada bem básica, claro que se você quiser me contatar ou entrar em contato com a Home e saber um pouco mais desse fluxo de caixa com mais detalhes, eu posso auxiliar. Mas aqui a gente tem uma visão disso bem detalhada, tá?
A gestão das dívidas, o endividamento, ele traz um impacto muito grande dentro do fluxo de caixa de muitas empresas. Algumas vivem naquela famosa bola de neve e a gente não quer que você chegue lá, que você entre nessa situação. Então, para o endividamento ser gerenciado, é preciso entender a origem da dívida, fazer um quadro de composição desse endividamento, e se a sua empresa já nascer com dívidas, o ideal é que ela já tenha isso desde o momento da abertura, né? É necessário um controle das parcelas mensais, o que está sendo pago, saber se aquela parcela cabe no bolso através da geração do caixa operacional. Também um controle do endividamento bancário, do tributário, do com terceiros, e que estratégias você vai adotar para uma melhor gestão dessas dívidas. Alguns lembretes importantes, né? Você deve fazer, então, um registro diário de todas as suas entradas e saídas operacionais. Se você não tiver só o extrato do banco e ainda tiver, além do extrato do banco, um caixa financeiro em dinheiro, em espécie, você também deve registrar nesse seu controle diariamente. No caso que eu mostrei a planilha, você vai registrar nas planilhas, tá? Você também deve analisar o saldo diariamente do seu fluxo de caixa para conferir se tudo que você movimentou de dinheiro fechou no final do dia, né? Em situação de sobra, você deve tomar umas decisões sobre investimentos, onde é melhor aplicar, se eu vou precisar do dinheiro logo ali na frente, não vou, o que eu vou fazer com essa sobra, né? O quanto eu vou deixar para o meu capital de giro, o quanto eu vou investir. Você deve projetar os pagamentos e os recebimentos futuros, né? E em situação deficitária, de falta de dinheiro, tu tem que tomar decisões sobre a necessidade de manter um capital de giro maior e também de reduzir custos e tudo mais, tá? Um resuminho, então, o desequilíbrio financeiro, ele pode acontecer, né? Mas você nunca deve negligenciar. Quanto mais problemas financeiros a empresa vier a ter, quanto pior vai ficando a situação financeira da empresa, caso fique, você deve ter controles cada vez melhores, né? Você deve ter cuidado com a análise de crédito, porque muitas vezes o seu dinheiro, o seu lucro acaba ficando nos clientes que não lhe pagam, né? Então, cuidado com a forma de venda. Tem que controlar e classificar bem as entradas e saídas por categorias. Se tu trabalhar com estoque, gerenciar os estoques mínimos e o ciclo dos produtos. A gente tem que reduzir esse ciclo entre a venda e a compra, né, entre o pagamento do fornecedor e o recebimento do cliente, para que ele seja o menor possível, para que a gente não precise financiar o nosso cliente e com isso ter mais capital de giro. As dívidas devem ser controladas e administradas e a gente precisa ter um cálculo da parcela ideal. Quanto eu posso comprometer o meu fluxo de caixa mensal com dívidas, para que eu possa então conseguir melhorar. Se eu tenho um caso de um endividamento muito elevado, eu posso vender os bens que estão ociosos e gerar caixa com eles. Aí tem a ver com estoque, mobilizado, máquinas, equipamentos, móveis e até imóveis em alguns casos, para restabelecer o financeiro da minha empresa. Deve ser reanalisado investimentos e se ter clareza de um plano de viabilidade para eles. Por fim, eu agradeço aí a atenção de vocês e eu quero dizer que o sucesso ele não é uma missão impossível. Mas para que a gente tenha um sucesso financeiro, é preciso sim ter resultado através do nosso trabalho, tá? Além disso, cuidado para não cair naquele conto de desculpas esfarrapadas que muitos empresários usam logo que começam. Aquelas desculpinhas do tipo, eu não gosto de finanças, eu não gosto de número, eu não tenho tempo para o financeiro porque eu preciso vender, eu não tenho tempo para planejar porque eu tenho que focar no hoje. Cuidado com essas desculpas que são praxes aí de muito e que a longo prazo podem estragar a tua empresa. Não existe empresa organizada e que cresce a longo prazo que não tem controle de caixa. À medida em que a empresa começa a ter aí resultados bons, o fluxo de caixa melhora e os controles melhoram também. Invista nisso, invista na sua gestão financeira, invista em entender e fazer o controle do caixa, mesmo que você mesmo faça desde o início. E vai valer muito a pena, porque vai dar trabalho, mas o sucesso é uma missão aí que é impossível para quem não faz isso, tá bem? Até mais!